A lenda do Homem do Saco. Em uma cidadezinha do interior, existia uma história que aterrorizava as crianças. A lenda do Homem do Saco. Diziam que ele andava pelas ruas desertas à noite, carregando um grande saco de estopa nas costas, pronto para levar embora qualquer criança, desobediente que ficasse fora de casa depois do anoitecer. Mas o que poucos sabiam era que essa lenda tinha uma origem sombria e real. Há muitos anos, um velho chamado Vicente vivia isolado em uma cabana na floresta. Ele era um homem solitário e sofria com a perda de seu único filho, que havia desaparecido misteriosamente. Os moradores o evitavam, chamando-o de estranho e perigoso. Com o tempo, a tristeza de Vicente se transformou em loucura, e ele começou a vagar pelas ruas à noite, sussurrando para si mesmo, carregando um saco enorme nas costas. Então crianças começaram a desaparecer. Primeiro, um garotinho que brincava perto do bosque. Depois, uma menina que voltava sozinha da escola. As buscas nunca levavam a nada. Alguns moradores diziam ter visto uma sombra encurvada, arrastando um saco pesado pelos becos escuros. Um dia, um grupo de jovens resolveu espiar a cabana de Vicente. O cheiro podre no ar os fez recuar, mas a curiosidade foi maior. Eles entraram e encontraram o saco jogado no chão. Tremendo, um deles abriu e gritou. Dentro havia roupas infantis sujas e ossos pequenos. Vicente nunca mais foi visto. Dizem que seu espírito ainda vaga pelas ruas, procurando crianças distraídas para encher seu saco e levá-las consigo. E até hoje, nas noites mais silenciosas, alguns juram ouvir o som arrastado de um saco pesado sendo puxado pela loira do banheiro. Diz a lenda que há muitos anos, uma jovem chamada Maria Augusta vivia em uma cidade pequena. Ela era filha de uma família rica e estudava em um colégio interno. Maria era rebelde e desafiava as rígidas regras da escola, o que irritava profundamente os diretores e professores. Certo dia, depois de uma travessura considerada imperdoável, a diretora decidiu trancá-la no banheiro como punição. O que ninguém sabia era que Maria sofria de problemas cardíacos. A jovem, desesperada e sem ajuda, acabou morrendo sozinha dentro do banheiro. Desde então, seu espírito nunca encontrou descanso. Os alunos começaram a relatar aparições estranhas no banheiro da escola. Dizem que se você entrar sozinho, apagar as luzes e chamar 3 vezes por seu nome diante do espelho, a loira do banheiro aparece. Alguns afirmam que ela surge com os olhos vermelhos, chorando sangue, enquanto outros contam que ela ri de forma macabra antes de atacar. Muitas escolas já tiveram relatos de portas batendo sozinhas, torneiras abrindo do nada e vultos refletidos no espelho. E você teria coragem de invocar a loira do banheiro? A lenda da estrada sem fim. Era uma noite fria e chuvosa quando Marcos decidiu pegar um atalho por uma estrada pouco conhecida. Ele estava voltando de uma viagem e queria chegar logo em casa. O GPS avisava que aquela rota era perigosa, mas ele ignorou o aviso. A estrada era estreita, cercada por árvores retorcidas que pareciam se curvar sobre o asfalto. A neblina densa reduzia sua visão e o silêncio era perturbador. Após alguns minutos dirigindo, ele percebeu algo estranho. A estrada nunca parecia terminar. Ele acelerou, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas após um tempo, viu algo que gelou seu sangue. Uma placa velha e enferrujada à beira da estrada. Ela dizia: "Bem-vindo à estrada sem fim. Nenhum viajante saiu daqui." O coração de Marcos disparou. Ele checou o GPS novamente, mas agora a tela piscava com interferência. O combustível estava acabando e o pânico começou a tomar conta. Foi então que, pelo retrovisor, ele viu uma sombra na estrada. Uma figura alta e encapuzada parada no meio do caminho, olhando diretamente para ele. O medo o paralisou por um momento, mas ele acelerou o carro, determinado a sair dali. Após alguns quilômetros, ele avistou luzes ao longe. Parecia uma pequena cabana. Ele estacionou às pressas e correu para pedir ajuda. Um senhor idoso abriu a porta e, ao ver Marcos pálido e trêmulo, apenas suspirou e disse: "Você também viu, não é?" Marcos mal conseguiu responder. O velho apontou para uma parede cheia de fotos desbotadas. Eram dezenas de pessoas, todas assustadas, todas presas na mesma estrada. "Ninguém sai daqui", murmurou o idoso. "Você agora faz parte dela." Foi então que Marcos ouviu um barulho atrás de si. Ele se virou devagar e viu a sombra parada na porta, esperando por ele. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado vazio na estrada. Marcos nunca mais foi visto. E dizem que se você dirigir por aquela estrada em uma noite de neblina,
Pode ver um carro abandonado e uma sombra observando você do meio da estrada. A lenda da mulher do quarto 306. Era uma noite chuvosa quando Daniel chegou ao pequeno hotel de estrada. Ele estava exausto da longa viagem e só queria um lugar para descansar. A recepcionista, uma senhora idosa de olhos cansados, entregou-lhe a chave do quarto 307. Mas antes de subir, ela fez um aviso. Não olhe pela fechadura do quarto 306. A recomendação soou estranha, mas Daniel estava cansado demais para questionar. Ele subiu as escadas rangentes e entrou no seu quarto. Deitou-se na cama, mas não conseguia dormir. A curiosidade começou a incomodá-lo. O que havia no quarto 306? Por que ele não podia olhar? Movido por um impulso incontrolável, ele se aproximou da porta do quarto ao lado e espiou pela fechadura. Tudo o que viu foi um quarto escuro, mas no centro havia uma mulher de costas, com longos cabelos negros vestindo um vestido branco. Ela parecia imóvel, como se não respirasse. Assustado, Daniel voltou para o quarto e tentou dormir. Na manhã seguinte, ao descer para o café, ele perguntou à recepcionista sobre o quarto 306. A velha mulher olhou para ele com severidade. Você olhou pela fechadura, não foi? Sua voz saiu trêmula. Daniel hesitou, mas assentiu. A mulher suspirou profundamente e explicou. Há muitos anos uma jovem foi assassinada naquele quarto. Desde então, seu espírito permanece lá. Os poucos que ousaram espiar pela fechadura dizem ver uma mulher de branco, sempre de costas. Mas aqueles que olharam uma segunda vez viram apenas um olho vermelho os observando de volta. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele voltou para seu quarto rapidamente, sua mente perturbada. Ainda assim, não resistiu e foi novamente até a porta do 306. Lentamente, encostou o olho na fechadura. Dessa vez, tudo o que viu foi uma mancha vermelha, nada mais. Seu corpo travou. A história era real. A mulher sabia que ele a espiara. Ela estava observando. Diretamente para ele. O que aconteceu depois ninguém sabe. No dia seguinte, o quarto 307 estava vazio. Daniel nunca mais foi visto. Mas dizem que, se você se hospedar naquele hotel e espiar pela fechadura do quarto 306, talvez um par de olhos vermelhos esteja esperando por você.